Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas a todos e dizer, como no louvor que nós terminamos de cantar, que uma certeza nós temos nessa festa da colheita: Deus está com você. Amém. Repete comigo: Deus está comigo. Deus está comigo. E o que nós vamos falar nessa noite é justamente para confirmar, por meio da palavra, uma verdade. E a verdade é: Deus está comigo. Quando nós falamos de colheita, nós falamos de gratidão, de louvor, adoração pelo que o Senhor já fez e pelos frutos que foram gerados. Mas, para falar de colheita, a gente também precisa considerar o começo. Como foi mostrado no vídeo, ao início, nós precisamos pensar na semeadura. Porque a colheita é resultado da semente que foi lançada. E para falar da semeadura, vamos usar aqui uma porção em Mateus 13. Eu estou usando a versão King James atualizada para facilitar a compreensão. A tradução dela é bem doce de entender. A partir do Mateus 13, a partir do versículo 3, diz assim: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como essa. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Nesse mesmo capítulo, uma coisa que os discípulos daquela época tinham em comum comigo hoje, é que às vezes a gente ouve, mas parece que está falando de uma coisa distante, eu não me vejo ali. E a palavra de Deus, ela foi escrita, registrada, para que nós hoje nos vejamos nela. Porque em João 1 fala que a palavra é o próprio Deus encarnado e vindo a nós. Perceba, o que está escrito não é uma história para você decorar, é a história da sua vida, tem relação com você. Então essa parábola do semeador também tinha relação com os discípulos que estavam ali ao lado. Mas um olhou para o outro olhou para um e falou: estou entendendo nada. Aí o Senhor, com toda a paciência que Ele tem, Ele fala assim: tá bom, quer que eu desenhe? Então vamos lá. A partir do versículo 18, no mesmo capítulo, diz assim: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem um maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, ele logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Bom, minha área de formação não é agronomia, mas uma coisa eu tenho certeza: o problema não está na semente. A semente é boa, ela produz frutos.
a palavra que o Senhor enviou para o seu coração, ela tem poder de transformar. Ela tem poder de mudar a situação, ela tem poder de mudar a sua história. O problema não está na palavra que a gente recebe. O problema está em o que nós fazemos com essa palavra. Se eu deixo ela apenas na superfície, não deixo que ela entre e penetre no meu coração, os pássaros vêm e levam embora. E aqui os pássaros não são anjos, aqui é o maligno mesmo. O Senhor, na tradução é o seguinte, é o maligno, vem e pega, olha a semente aqui, olha o risco que eu estou correndo, vai que essa semente entra na terra. Ele vai e arranca a semente e tira do contato com a terra. Outros, até a semente começa a germinar, mas internamente tem rochas ocultas, tem áreas que estão cristalizadas, dores, traumas, dificuldades, que não foram trabalhadas. Em outra porção o Senhor fala, olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. E sabe uma coisa que o agricultor faz quando ele vê uma terra? A terra está lá, tranquila, bonitinha, ele pega o arado, ele pega o trator, e bota umas grades lá dentro que vão revirando a terra de perna para o ar. Aí às vezes, como fala aqui nessa porção, às vezes a palavra chega, a gente fica alegre, mas aí como ela precisa de espaço para crescer, o agricultor fala, eu preciso arrancar as rochas ocultas, as dores, as mágoas, as decepções, tudo aquilo que está cristalizado, mas ninguém está vendo. Está escondido lá embaixo da terra. E o que ele vai fazer? Virar a terra de perna para o ar. Às vezes você fala, Senhor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não, não é isso. Não é que a assombração apareceu, ela sempre esteve ali, escondidinha debaixo da terra. O que aconteceu é que o Senhor veio revelar para que a cura possa alcançar você. Quando a semente chega, irmãos, ela vai fazer uma reviravolta em nossa história. E isso às vezes significa que as coisas vão ficar um pouco bagunçadas. Vai ficar tudo remexido, mas isso vai abrir oportunidade para a cura chegar na nossa vida. E alguns até depois desse processo de cura, eles, essa semente agora vai crescer. Só que junto com ela crescem espinhos. Crescem as preocupações, as ansiedades, e aí você pega uma régua e fica olhando e medindo, vou medir o Henrique, olha o Henrique, não, eu quero ser do tamanho do Henrique, aí fala assim, não, vou ser do tamanho do Robson, aí a gente começa a ficar numa competição, e essa competição gera em nós ansiedade, e a ansiedade convida a frustração a ficar conosco. E isso sufoca a semente na gente. As ansiedades, as nossas preocupações, elas tendem a sufocar o que a palavra veio trazer de cura para nós. Por isso é que, quando hoje nós vemos o mundo, eu gostaria de falar para vocês, amados, olha, a partir de hoje a sua vida vai ser uma maravilha, um mar de rosas. Mas o que a palavra diz é que as coisas que estão ruins tendem a ficar ainda piores. Mas os que confiam no Senhor, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando a coisa aqui no chão está ruim, eles voam com asas como águias. Eles não são obrigados a ficar nessa esfera. E é esse o segredo e o poder que a semente trouxe para nós. O direito de escolher não ficar no meio da bagunça. Irmãos, esse mundo só nos diz uma coisa: a vinda do Senhor está próxima. O Senhor quer e vai voltar. Ele vai cumprir a sua promessa, mas quem permanecer nessa esfera vai padecer por muitas e muitas situações que virão e que já foram. Olha, quem não gosta de spoiler, eu vou dizer, não leia a Bíblia já conta até o final da história. Mas se você não tem problema com spoiler, eu vou dizer para você, Jesus venceu e vai conseguir fazer a obra de transformação que Ele começou. Esse é o final da história.
Mas se nós escolhermos, com uma semente poderosa que nós recebemos, ficar nesse nível, nós vamos padecer como as pessoas que não têm esperança. E uma das coisas que a semente trouxe para a nossa vida é a esperança de não ficar preso nessa dimensão. Eu tenho o direito de ir para onde o Senhor está. Eu tenho o direito de estar na presença do Senhor, no trono do Senhor, na esfera celestial, não preso nessa terra. Esse é um direito que a semente trouxe para mim. Agora, com esse poder que eu tenho aqui, de transformar e mudar a minha história, o Senhor, aqui em Mateus, nessa parábola, fala assim: não seja egoísta. Eu te dei poder para mudar a sua história, mas saiba que esse poder, roubando as frases lá de Karate Kid e do Homem-Aranha, esse poder também traz muitas responsabilidades. E a nossa responsabilidade com essa semente que nós recebemos é ser bênção na vida de alguém. Nós precisamos, com o poder que o Senhor depositou em nós, nós precisamos ser bênção na vida de alguém. E o Senhor já mede logo por cima, olha, uns a 100, outros a 60, mas quem tem menos é bênção pelo menos na vida de 30 pessoas. Essa é a sua função nessa terra. Nós não ficamos aqui, não estamos aqui para ficar discutindo nem política, nem economia, nem guerra, nem saúde, nem nada da esfera dessa terra. Essas coisas estão aí, vão continuar e talvez até fiquem piores. Mas nós temos em nós uma palavra que pode trazer esperança, vida, saúde e paz a quem recebe. E o que nós precisamos fazer? Ajudar que aquela palavra que está na superfície entre no coração. Aquela que entrou no coração ganhe espaço com a cura daquelas pedras ocultas que foram retiradas. Aquela que germinou ganhe fôlego quando a gente alivia os espinhos e deixa ela respirar e receber a luz do sol. E por fim, quando vier a maturidade, sem que você perceba, vai ter uma pessoa do seu lado, vai olhar para você e vai falar assim: muito obrigado, eu sou grato a Deus pela sua vida. Aí você vai ficar assim: mas eu não fiz nada. A questão não é o que você fez, é quem você é. Você foi bênção para mim. Você pode não ter percebido, mas você do meu lado me abençoou. Eu fui salvo pelo seu testemunho, eu fui salvo pelas suas palavras, eu fui salvo porque você estava aqui. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Irmãos, a semente, ela não vem com uma cordinha dizendo: olha, eu sou daquela árvore e daquela outra. Não, ela não tem ligações visíveis. Mas quando vem os frutos, quando o Senhor nos receber, Ele vai dizer: olha, está vendo essa turma aqui? Ele veio dar boas-vindas para você. Você não sabe, mas você cooperou na vida de cada um deles. E eles estão aqui hoje por sua causa. Por isso que nós estamos aqui celebrando a festa de colheita. Porque nós não vamos ficar presos olhando nas dificuldades. Tem dificuldades? Claro que tem. A terra pisada pelo mundo, a terra compactada em que a semente não consegue entrar, às vezes o trator vai ter que passar ali e gradear, e arar, e arrancar toco, arrancar rocha, arrancar tudo que está oculto. Mas tudo isso aí, com perseverança, com paciência, com dedicação, vai resultar em abundante colheita. E uma coisa eu digo já para você: por que a gente fala festa de colheita? Por que a gente fala em festa? Porque eu não sei se você sabe, mas nosso Deus é pé de valsa. Ele gosta de uma festa que vocês não imaginam. Lá em Jó 38, de 5 a 7, quando vai falar da criação do mundo, diz o seguinte, que olha, Deus estava criando as coisas e os anjos estavam lá rejubilando, cantando e louvando ao Senhor. Aonde o Senhor está fazendo a sua obra, há uma festa acontecendo. Por isso é que nesse momento, pela fé,
nós olhamos cada um de vocês aqui e nós enxergamos as mãos de Deus agindo na vida de cada um. E se Deus está agindo na vida de vocês, o que a gente pode fazer? É uma festa. Eu tenho que fazer uma festa para celebrar esse momento. Ah, mas e a guerra na Ucrânia? Não tem problema. Vai ficar ainda pior. Mas ainda assim, nós aqui estamos celebrando uma obra de uma batalha que Deus está vencendo na nossa vida. A batalha contra a superficialidade, a batalha contra as feridas ocultas, a batalha contra os espinhos, a batalha para crescer e dar fruto. Essa batalha Deus está travando e Ele está ganhando. Então, é isso que a gente precisa celebrar nessa noite. Uma das primeiras festas estabelecidas ali no Velho Testamento foi a festa da Páscoa. Olha só, quando a gente volta lá para Êxodo, lá no comecinho, imagina a situação. No final de Gênesis, quando o povo estava em uma situação de fome, de miséria em toda a terra, e havia fome generalizada, Deus mandou um jovem de 17 anos para fazer um intensivo de preparação para reinar. Ele teve que aprender tudo que era necessário para reinar em 13 anos. Com 17, ele foi vendido pelos irmãos, lançado numa cova, pela ordem. Lançado na cova, vendido pelos irmãos, vendido depois para um oficial do exército, foi enganado ou foi difamado pela sua patroa, foi seduzido e teve que resistir, foi preso injustamente e saiu dali para reinar sobre todo o Egito. Foi dura, o treinamento dele foi duro. E mais duro ainda é que quando ele já estava reinando, ele ainda teve que receber os irmãos que o venderam e jogaram na cova e rasgaram suas vestes e perdoar cada um. Porque ele enxergou que tudo o que aconteceu não é porque o coração deles era ruim. É porque Deus está no controle de todas as coisas. E Deus já precisava daquele jovem preparado para salvar toda a sua casa. 70 pessoas foram morar no Egito e receberam o melhor da terra. E foi tão boa a terra, o adubo era tão bom, que aquelas 70 pessoas, em 430 anos, viraram uma nação de 2 milhões de pessoas. Só de homens, 600 mil. Em 430 anos, 70 se transformaram numa nação. E, quando estavam lá no Egito, a situação para eles não estava muito legal, não. Porque lá eles eram escravos. E sendo escravos, eles eram obrigados a se desgastar e investir a sua vida e a sua energia para outros usufruírem, para outros se aproveitarem. Aqui em Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Então Javé respondeu às súplicas de Moisés e falou assim: Agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó. Bom, Moisés, para ficar pronto para levar esse povo aqui, ele gastou 80 anos. Olha como o tratamento de José foi intensivo. Ele teve só 13. Aqui Moisés gastou 80 anos para chegar nesse ponto aqui que a gente está acompanhando a história dele. Agora ele já está sendo encaminhado lá para o Faraó. Agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Javé. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Javé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto dirás aos filhos de Israel: Eu sou Javé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito,
Vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Javé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra, que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou Jeová, eu sou Javé. Ele se apresenta ali, olha, você começou aqui numa situação confortável, tranquila, numa terra, 70 pessoas numa terra fértil. Agora vocês são uma nação escravizada, subjugada, acorrentada com grilhões aqui, prisioneiros sem cadeias, escravizados por essa situação. Eu quero fazer libertação. E aí então foi só isso? No dia seguinte todo mundo saiu feliz? Não, não foi assim. Lá no versículo, capítulo 5, um pouquinho anterior, quando Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito, e eles anunciaram: assim diz Javé, o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo partir, para que possam, o quê? Conquistar uma nova terra, lutar uma batalha. Não, quando o Senhor chamou, pela primeira vez que ele vai falar para o faraó, imagina, o faraó tem lá 2 milhões de escravos, e ele fala assim, ó, seguinte, deixa o povo sair, porque eu marquei uma festa com eles lá no deserto. Se você fosse faraó e ouvisse aquilo, o que você ia pensar? Rapaz, tadinho, ele caiu de cabeça do berço e bateu a cabeça. Esse velho não está regulando bem, não. Com 80 anos, chega aqui falando para mim deixar que a minha mão de obra barata saia. E não é para construir uma coisa, não. É para fazer uma festa. A primeira vez que o Moisés foi falar com o faraó, ele já chegou com essa notícia para dar. Olha, lá depois ele vai falar, é para louvar, é para adorar, é para servir ao Senhor. Mas a primeira palavra que o faraó ouviu foi isso, olha, eu estou chamando esse povo que está escravizado, é para uma festa no deserto. Porque eu tenho algo superior e melhor para eles. Mas antes de chegar lá, a gente já vai festejando, é no deserto mesmo. Eu não vou esperar chegar na boa terra para fazer a festa. É no deserto que a festa começa. E aí vocês conhecem a história, a coisa foi ficando ruim, ficou pior, depois que piorou mesmo, de todo jeito, aí o Senhor veio e estabeleceu uma festa perene, que foi a Páscoa. Qual é, em resumo, o sentimento que a Páscoa trouxe? É o seguinte, vocês são escravos. Na verdade, vocês são escravos desde Adão, são escravos do pecado. Mas eu vim aqui para fazer uma obra de libertação. Eu vou julgar a terra. E eu vou julgar na terra todas as coisas que acontecem aqui. Mas, quando eu vejo sangue derramado nos umbrais das portas, eu considero, alguém já morreu aqui, a dívida já foi paga. O que havia de débito comigo já foi quitado. Então passo para a próxima casa. E aonde não havia o sinal de sangue, houve morte lá. Os primogênitos morreram. E naquele ambiente, naquele momento, Deus trouxe libertação para o povo. E falou para eles, olha, anualmente, de tempos em tempos, vocês vão ter que se lembrar dessa data. Lembrem, estabeleçam um marco na sua vida. Neste dia, eu estou me preparando para celebrar uma festa ao Senhor lá no deserto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o cordeiro que foi imolado e não vou ficar sozinho no meu quarto vendo Netflix, não. Eu vou pegar esse cordeiro, eu vou fazer um bom assado com ele, vou chamar toda a minha casa, e se o cordeiro for grande e a casa for pequena, ainda vou chamar os vizinhos, vou convidar todo mundo para a gente saborear um churrasco com pão sem fermento e ervas amargas, deve ser digestivo. Vou preparar todo mundo aqui, nós vamos passar a noite comendo, porque quando a aurora chegar,
nós vamos sair dessa situação de escravidão. E seremos libertos para servir e celebrar uma festa ao Senhor. E assim aconteceu. E isso o Senhor falou, olha, vocês precisam marcar. E marcar, quando o Senhor falava marcar, não é ficar com uma atitude de tristeza, de coitado do cordeirinho. Não, porque na verdade não foi um cordeirinho que morreu e derramou seu sangue por nós. Foi o próprio Deus, que vendo a nossa condição, conhecendo como nosso coração já estava pisado com pedras, com espinhos, Ele não se omitiu em lançar sementes sobre nós, mesmo sabendo da condição do nosso coração. Porque Ele é o agricultor. Ele veio e Ele se entregou para transformar a nossa terra. Para que a semente que Ele já disponibilizou para nós, para que ela possa entrar, germinar e frutificar. E que por meio de nós, Ele abençoe muitos outros. Fala para quem está do seu lado, eu ainda quero ser bênção na sua vida. Todas as vezes que o Senhor vem agir, Ele vem agir e Ele dá uma dica, olha, marca essa data e torna ela uma data de festa, solene, para que quando você tiver velho, seus filhos perguntarem, por que a gente celebra essa data? Você vai dizer, porque nesse dia Deus me libertou, porque nesse dia eu me preparei para sair da escravidão e eu recebi um passaporte para entrar no reino de Deus. Porque um novo e vivo caminho se abriu para mim nesse dia. E isso eu não posso esquecer o que Deus fez por mim. Eu não posso deixar que essa data caia no lugar comum de qualquer outra data. Não, Deus agiu na minha vida, eu preciso fazer festas. E o povo de Israel tinha muitas festas. A gente ia precisar de uma conferência das festas aqui, talvez de uns 2 ou 3 meses, só para entender cada uma das festas que o povo marcou. Mas nessa noite a gente está aqui para falar para você que você precisa marcar a sua data de festa. Porque Deus também colocou o sangue dele sobre você. Deus também trouxe para você libertação da escravidão. Deus também trouxe para você cura para as coisas que estão ocultas e que estão cristalizadas no seu coração. Às vezes a gente fica pensando que as coisas nunca mudam, nunca acontecem. E uma frase que os filósofos gostam de dizer é que uma pessoa nunca atravessa o mesmo rio 2 vezes. Porque quando ela passa a segunda vez, o rio é outro. As águas já passaram. Ele já passou por tantas experiências, ele já mudou. Então, irmãos, não perca a oportunidade de ter marcos em sua vida, das suas experiências com Deus, dos seus momentos com Deus. Por quê? Porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, só teremos 2 grupos. Vamos lá para Joel, capítulo 2. Vamos ver o que foi escrito no roteiro lá, quando foi feito o roteiro da história. O que foi escrito foi o seguinte, Joel capítulo 2, fala no versículo 11, diz assim, eis que Javé levanta sua voz à frente do seu exército, como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, e como será terrível, quem poderá suportá-lo? Isso aqui é Joel, lá no Velho Testamento, olhando para a situação do povo, sem nação, sem pátria, eles foram tirados de Jerusalém, o templo foi destruído, tudo foi desfeito, o povo estava lá, perdido, e ele olhando assim, uau, quando o Senhor chega,
o dia é terrível, porque o Senhor não aguenta a nossa condição rebelde, a nossa condição insensível. Esse dia será terrível. Mas aí, quando você vai lá para Atos, capítulo 2, a partir do versículo 16, fala assim, muito diferente disso. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Lá em Joel, um pouquinho mais na frente, vai dizer essa transcrição aqui. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande... Ué, mas Pedro, acho que quando estava falando aqui, ele esqueceu, ele leu errado, que lá estava dizendo grande e temível. Mas na condição de Joel, que estava olhando lá para frente, sem esperança, era temível mesmo. O que Pedro fez? Pedro mudar aqui a palavra de temível para glorioso. O Espírito já tinha sido derramado sobre o coração deles. Ele já tinha tido um encontro pessoal e a sua vida foi mudada com o toque do Senhor. Então para ele, aquele dia não vai ser mais temível. Ele não estava mais com medo do seu encontro com o Senhor, porque agora ele ganhou um passaporte de acesso direto ao trono de Deus. Então ele fala, esse dia para mim será glorioso. Vai ser muito bom, ir na presença de Deus é muito bom. Joel não conseguia ir, o Espírito ainda não tinha sido dado. O problema da dívida ainda não tinha sido paga. Mas aqui, Pedro já estava com seu passaporte. Imagina, ele estava lá nos Estados Unidos, ele recebeu o green card. Agora eu sou cidadão, ninguém pode me jogar para fora desse país. Irmãos, você já recebeu um passaporte do reino de Deus. Quando você invocar o nome do Senhor, quando você recebe o Senhor como seu Salvador, você recebe também livre acesso ao trono de Deus. E o que pode nos tirar do acesso? O trânsito do mundo compacta o coração. As coisas ocultas que nós não apresentamos ao Senhor impedem a semente germinar. As ansiedades e os espinhos do nosso dia a dia sufocam a palavra. Mas, aleluia, aqueles que se entregam e permitem o trabalhar do Senhor, eles conseguem crescer, frutificar e se tornar bênção na vida dos outros. E produzir frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor nos abençoe. E aí, qual escolha você vai fazer? Como será aquele dia para você? Você ainda está olhando para o seu encontro com o Senhor e falando, será terrível? Ou você já pode se levantar e dizer, será glorioso? Por que será glorioso? Porque eu recebi a semente. E a semente tem poder de transformar vidas. Por isso a gente pede, Senhor, começa em mim. Começa aqui. Começa agora. E a partir de mim, alcança mais pessoas. Eu quero ser um agente transformador da história de vidas. Aí você fala, mas eu não tenho tanta experiência, eu não tenho tanto conhecimento quanto os irmãos. Graças a Deus você não tem. Porque por mais experiência e conhecimento que você tivesse, você não consegue transformar ninguém. Consulta aí nosso casal mais antigo aqui, se o marido conseguiu transformar a esposa e se a esposa conseguiu transformar o marido, mesmo depois de bodas de ouro. Não tem. Transformação não vem do nosso esforço. A gente não consegue mudar as pessoas, mas a semente consegue. Deus consegue.
E o que nós precisamos fazer? Nos render. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Por fim, Mateus 7, no finalzinho, termina dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Deixa eu pegar literalmente como está lá, Mateus 7... Mateus 6, 33 diz assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a questão não é você tentar ser o seu melhor, porque o seu melhor não presta, ainda não é o melhor de Deus. O que você vai fazer para transformar a história de pessoas é buscar primeiro o reino de Deus. É buscar primeiro a presença de Deus. E você vai ver que de uma forma sobrenatural as coisas vão acontecer. Porque não é nossa capacidade, não é nossa força, não é nossa inteligência, mas é o poder da semente que foi semeada em nós. E que naturalmente cresce e frutifica. E assim, em Apocalipse 22, termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, receba de graça a água da vida. É isso que nós temos a oferecer uns aos outros. É o que Deus depositou em nós. Então, deixa o Senhor trabalhar a sua história. Deixa o Senhor trabalhar a sua vida. Busca primeiro o reino de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e veja que Ele vai fazer. Nós não temos condição de fazer e transformar ninguém, mas nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Coríntios fala aqui, inclusive, uma coisa especial e inédita, inaudita mesmo. Lá fala que até uma mulher que consegue ficar calada, consegue santificar um marido incrédulo. São dois milagres. Uma é alcançar o marido incrédulo, outra mulher ficar calada. Então, são dois milagres que acontecem naquela casa. Quem consegue fazer aquela mulher ficar calada? Só o poder de Deus. Mas ela, em silêncio, não quer dizer que ela não fala não, tá, irmãos? Estou dizendo aqui, é para demonstrar, para colocar ali em relevo, que não dependeu dela, ou das palavras, ou da insistência. Mas sem ela fazer nada, Deus, por meio dela, abençoou sua casa, abençoou os filhos, abençoou o marido. E toda a casa foi santificada, porque alguém buscou o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Deus faz. Então, não tente você transformar pessoas. Tente buscar o reino de Deus. E se você sozinho não consegue, já queremos fazer um convite. Vamos juntos. Vamos juntos buscar. Vamos juntos buscar mais da presença do Senhor. E você verá que Deus, por meio de você, vai alcançar muitas pessoas. Você não imagina como será o comitê de recepção quando você chegar no reino. Quantas pessoas vão falar, ó, foi ele, foi ela que foi usado por Deus para permitir que eu estivesse aqui hoje. E o sorrisão, ó, sem máscara, sem nada que possa camuflar a alegria de dizer obrigado pela sua vida. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado pelas sementes que você lançou em mim. Elas germinaram e por isso estamos aqui. Que o Senhor possa abençoar cada um e que nós possamos ser, na nossa história, bênção na vida daqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. Jesus é o Senhor. Amém.